Aleluia. Diga, Deus é bom. Não, diga com convicção agora. Agora lembre que você está respirando, que você comeu, bebeu, dormiu hoje. Diga, Deus é bom. Lembre que você está saudável e que o Senhor está te guardando de todo mal, de todas as pragas, de todas as pestes. O Senhor está guardando você do inimigo. Diga, Deus é bom. Deus é muito bom e às vezes é importante nós chamarmos as verdades de Deus para a nossa vida, nos lembrarmos de tudo aquilo que Ele está fazendo por nós e em nós. Amém, queridos? Para que possamos viver de modo digno do Senhor. Nós fomos feitos para louvor da sua glória, amém? Glória a Deus. Eu não sei se você tem percebido, mas durante todo esse mês, nós estamos com um projeto para a semana que vem, vai acontecer, será um sucesso, fortalecendo a visão. Mas durante todo esse mês, nós estamos fortalecendo a visão, falando sobre fé, e falando sobre fé, e falando sobre fé. Mas hoje eu não vou falar sobre fé. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Eita, a fé apareceu ali, gente. É um acidente isso. A fé é a certeza, diga certeza. Isso, eu não vou falar sobre fé, amém? Eu vou falar sobre certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção, diga convicção, de fatos que se não veem. Amém? Só até aí. Eu não vou pregar Hebreus 11, porque eu não vou falar de fé, eu vou falar sobre certeza e convicção. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos passando por dias, tempos difíceis, onde o mundo tem tentado nos oprimir de todas as formas. Amém? Mas eu quero dizer a vocês, isso não é novo, em todo tempo isto aconteceu. O diabo investiu em todo tempo para que o homem se desviasse daquilo que é verdadeiro, daquilo que ele foi chamado para ser, daquilo que ele foi criado para ser. Você está comigo? E em todo tempo o mundo investe em você para fazer você fracassar. Lembra do começo lá no Éden? Quando Deus fez o homem, Deus colocou o homem no Éden em um lugar de delícia. Você está comigo? Éden significa lugar de delícia. Deus tinha dado toda a provisão para o homem. Deus tinha feito todas as coisas para ele. Não tinha como, queridos, o homem morrer naquele lugar. Mas o diabo veio e induziu o homem ao erro. Nós estamos pregando também durante esse mês, ensinando sobre uma vida de prosperidade. Nós estamos ensinando sobre viver próspero e inúmeras vezes Ana Lúcia falou para nós. Na verdade, nós só estamos esclarecendo aquilo que já somos. Quantos são prósperos aqui? Nós só estamos trazendo à memória aquilo que nós já somos. Deus nos fez prósperos. Você está comigo? Deus nos fez assim. Só que o mundo, às vezes, o sistema mundânico, ele vem oprimindo você, as situações vêm oprimindo você, para que você tropece, não se vendo como Deus fez você para ser. Amém? As situações vêm para que você se veja em uma ruína, você não está, amém? Porque aqueles que estão com o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são como a luz da aurora que só vai crescendo, só vai prosperando, só vai avançando mais e mais, até chegar na perfeição, na excelência, na plenitude dos tempos, ou na plenitude das coisas, na plenitude das riquezas de Deus, como Sumayara já falou hoje. Ele se fez pobre por amor de vós, para que pela pobreza dele vós vos tornasseis ricos. Você está comigo? Mas as situações vêm para, de certa forma, dizer a você, ou reger os seus pensamentos, dizendo a você que não vai dar certo. Dizendo a você que não é assim. Lembra do diabo lá, a serpente lá falando com Eva? Não é assim que Deus disse. E aí, às vezes, nós somos tentados a dizer, rapaz, não está dando certo, mas deixa eu falar para você, você está com Deus, então está dando certo. Aleluia. Porque você está com Ele, porque você confia nele, então está dando certo. Então por que eu peguei essa palavra? Na verdade a palavra que está no meu coração para essa noite é firme convicção. É estar firmado naquilo que eu creio, estar firmado naquilo que eu sou, estar firmado naquilo que Deus é para mim, naquilo que Ele me fez, naquilo que Ele me deu, é estar firmado nisso. A firme convicção é, eu não abro mão.
O sangue pode dar na canela. Eu não abro mão da fé. Eu não abro mão. Eu falei fé, né? Eita, meu Deus. Não dá, se espremer, vamos ver o que sai. Eu não abro mão daquilo que Deus me criou para ser. Ei, a irmã já trouxe grande revelação. Todas as coisas já se cumpriram. Quando a cruz ficou vazia, quando aquela tumba ficou vazia, em Cristo, Deus já nos deu todas as coisas. Em Cristo, Ele já nos fez mais do que vencedores. Em Cristo, Ele já nos deu acesso a todas as suas riquezas. Em Cristo, Ele já nos deu acesso à saúde plena. Em Cristo, Ele já nos deu acesso ao céu. Em Cristo, Ele já nos deu poder sobre principados, potestades, sobre todo domínio e todo nome que se possa referir. Em Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele o colocou acima de todas essas coisas. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele deu Cristo à igreja. Quantos são igreja de Deus? Amém. Cristo foi dado à igreja. Amém, queridos? Mas pastor, a minha vida está assim, a minha vida está difícil, coisas têm acontecido, irmãos. É fato, coisas têm acontecido, a fé não nega o fato. A fé simplesmente permanece na convicção do que Deus te deu. Você está comigo? Amém. Aleluia. Irmãos, que coisa tremenda é você andar naquilo que Deus falou para você, 1 minuto só, 1 segundo ou frações de segundo. Quando você tira os olhos do foco, você passa a afundar. Você lembra da passagem de Pedro andando por sobre as águas? Se é tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Jesus disse, vem, porque Jesus, irmão, já tinha preparado tudo. Ele disse, vem. Ele estava andando sobre as águas. E ele mesmo diz, quem crê em mim farão obras iguais às minhas e ainda maiores do que elas. Então Pedro, ousado, diz, és tu, Senhor, então manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Pedro começa a andar por sobre as águas. De repente, atentando na força do vento, você percebe que sempre vai haver vento. O vento já estava lá, querido, quando ele desceu. E quando ele começou a andar, o vento já estava lá. Mas de repente ele tirou os olhos e olhou para o vento. Às vezes, querido, situações no mundo aparecem de forma assombrosa para perturbar você e para tirar você do foco. O diabo não tem poder para te derrotar. O que ele faz é investir em você, para enganar você, para que você tropece e você fracasse sozinho, porque ele não tem poder para fazer. Você sabe disso? Os nascidos de Deus, o maligno não. Vou falar de novo, os nascidos de Deus, o maligno não. Se o diabo tivesse poder para tocar em você, querido, ele já tinha te estraçalhado, fica tranquilo. Porque ele não gosta de você. Mas ele não tem poder. Então o que ele faz? Ele induz você ao erro, ele cria situações, ele cria circunstâncias para induzir você ao erro, para que você peque e tropece no seu caminho, porque incredulidade é pecado, porque tudo que não provém de, eu não falei fé, foi vocês que falaram, porque tudo que não provém de, isso é pecado, queridos. Então quando as circunstâncias vêm, quando elas se mostram assombrosas, nós permanecemos naquilo que Deus nos deu, firme convicção, eu sou o que sou. Sabe Deus falando, eu sou o que sou e não mudo? Eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda, Deus é imutável, Deus é Deus e Deus é bom. Quantos concordam com isso? Deus, e quando a situação está apertada, Deus continua sendo bom? Sim ou não? Quando a situação está apertada, Ele continua sendo seu pai? Sim ou não? Ele continua sendo seu pastor e com a palavra dele dizendo que nada vai te faltar? Sim ou não? Ei, Deus, Ele é imutável, Ele não muda. O dom de Deus é irrevogável. Se Ele já nos deu em Cristo todas as riquezas, então todas as riquezas são nossas. Se Ele já nos deu em Cristo saúde plena, porque Ele falou, ei, certamente Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si, estava lá na cruz, Ele desceu da cruz, venceu por nós. Ele venceu a doença, Ele venceu a morte por mim e por você. Então, queridos, nós ficamos na convicção. Nós ficamos naquilo que Deus falou para nós. Irmãos, nós estamos todos os dias, ou 3 vezes por semana, alguns muito mais.
Eu vou à casa de pessoas e eu vejo só pregação, só ministração, e eu vejo pessoas compartilhando, olha, essa mensagem do apóstolo Sérgio Pessoa, essa mensagem do fulano, essa mensagem do ciclano, não vou citar nomes não. Vocês sendo fortalecidos pela palavra, nós estamos em comunhão com essa palavra constantemente. É necessário permanecer nela, não sendo simplesmente ouvintes, mas praticantes. Quando é que eu pratico a palavra? Quando eu leio, creio e avanço com ela. Porque se eu só ouvir a palavra, queridos, e ela não se tornar vida dentro de mim, eu serei como alguém que vai lá no espelho, vê a sua própria face, e quando sai do espelho, logo se esquece de como era. Eu já não sei mais como está o meu colarinho. Vocês estão vendo, eu não. Porque se você olha para a palavra, ouve a palavra e não pratica, você é semelhante a alguém que se vê e se esquece de como estava. Mas se você pratica, você é operoso, praticante. E qual é a prática da palavra, queridos? É você permanecer nela. É o diabo dizer para você, a crise chegou, e você diz, Cristo chegou primeiro. É o diabo dizer para você, a doença chegou, e você dizer, ei, eu pertenço ao Senhor, o maligno não pode me tocar, eu estou em paz quanto a isso. É o diabo dizer para você, irmãos, coisas assombrosas, eu vou te pegar, e você dizer, ei, eu tenho alguém por mim. Amém, queridos? Irmãos, no Velho Testamento fala, no livro de Daniel, cita algumas situações. Daniel, ele foi levado como cativo para a Babilônia. Daniel foi um dos que foram levados como cativos para a Babilônia. Babilônia, irmãos, tem uma representatividade muito grande nas Escrituras. Babilônia hoje, se você colocar numa situação geográfica, ela está lá em Bagdá, no Iraque. Né? Por isso a palavra para lá de Bagdá. Eu estou falando as palavras antigas aqui, os jovens nem lembram dessas coisas. Então Babilônia existe fisicamente, está lá. Mas Babilônia não tem um significado físico. Tem um significado muito maior do que esse. O povo de Israel, o povo de Deus, desobedeceu ao Senhor. O Senhor deu inúmeras chances para eles se arrependerem e voltarem para os seus caminhos. E Deus disse, se não, vocês serão levados cativos para a Babilônia. E o povo foi levado cativo para a Babilônia. E eu imagino, queridos, um povo escravo, totalmente escravo, em um sistema babilônico, onde tudo é confuso. Porque Babilônia significa lugar de confusão. Em um sistema babilônico onde tudo é confuso, o povo agora está escravo àquele lugar onde tudo é confuso. Então o povo já não sabe mais o que fazer. Mas a Bíblia relata a história de 4 homens, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tinham outros nomes. A história desses 4 homens que decidiram não se contaminar com os manjares da Babilônia. Ei, eu estou nesse lugar, mas eu não pertenço a esse lugar. Eu decido não me contaminar com esse lugar. Irmãos, nós estamos em um mundo onde as circunstâncias existem, onde as adversidades existem, é fato. Todos os dias se fala de fato. Todos os dias coisas estão acontecendo. Todos os dias a Babilônia está oprimindo o povo. Mas eu decido não me contaminar com a Babilônia. E a Bíblia diz que esses homens, eles começaram a ser oprimidos. Então, queridos, eles começam a se colocar à prova. Eu nem vou dizer colocar Deus à prova, mas se colocar à prova, colocar Babilônia à prova. Eles dizem, olha, nós não vamos comer e os seus vão comer e vamos ver quem fica mais forte no final. Sabe o que é isso, querido? É posicionamento, é firme convicção. É dizer, o nosso Deus vai nos sustentar se nós não participarmos do que está acontecendo. Aqueles 4 homens, em todo o tempo, eles deram bom testemunho de quem eles eram. Mesmo estando em um sistema babilônico. Mesmo estando em um lugar onde tudo de ruim acontecia. Eu vou ler alguns textos primeiro para você entender Babilônia, tá bom? Abre sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 14. Apocalipse fala sobre juízo para Babilônia. E não está falando de um lugar físico. Apocalipse 14, deixa eu ver se eu tenho na minha Bíblia, que eu acho que sumiu daqui o Apocalipse.
e versículo de número 8. Eu vou ler alguns versículos com você sobre Babilônia, ok? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria e da sua prostituição. Abre em Apocalipse 16, 19. Rapidinho, 16, 19. Apocalipse 16, 19. Diz assim: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. 17, versículo 5. Pode ser que esteja na mesma página. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Versículo 18, capítulo 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. O versículo 10. Conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. É só para você entender o que é Babilônia, ok? Capítulo 18, versículo 21 em diante. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para o mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais se achará. E voz de arpistas e músicos e tocadores de flauta e clarim jamais em ti se ouvirá, nem artifício algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído das pedras de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeias, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram conduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre ela. Por que eu estou falando tudo isso sobre Babilônia? Para você entender que Babilônia não significa um lugar físico, para você entender que juízo vem para a Babilônia, para você entender que Babilônia é nada mais do que esse sistema contaminado e poluído que quer induzir a igreja, que quer induzir o povo de Deus à prostituição. E quando eu estou falando de prostituição, não estou falando de uma garota, nem de um garoto, porque tem garoto prostituto. Eu estou falando de prostituir-se, dando ouvidos a coisas que não vêm do alto, dando ouvidos a situações que não vêm do alto, de prostituir-se fazendo e falando aquilo que não convém aos santos, de prostituir-se andando em incredulidade, quando nós fomos chamados para andar em fé. Mas o sistema babilônico ainda continua investindo no povo santo, para destruir, para desanimar, para desmotivar, para levar você ao erro, conduzir você ao erro, para que você, tropeçando, querido, entre no sistema deles. Diga: Deus não quer que eu entre nesse sistema. Diga: eu não posso ficar doente. Agora fala com convicção: eu não posso ficar doente. Fala com mais convicção para o diabo ouvir: eu não posso ficar doente. Pronto. Pastor, mas tem tanta coisa acontecendo, tem tanta gente, pastor. O sistema está oprimindo, existe um peso espiritual em tudo isso. Existem pesos acontecendo e, sabe, queridos, permanece convicto de quem você é e do que já foi feito por você. Em outra situação, queridos, se levanta um decreto. É bom falar de decreto porque nesses últimos tempos muitos decretos têm sido levantados. Se levanta um decreto em outra situação de que nenhum crente pode orar. Então Daniel persevera. Daniel capítulo 6. Daniel persevera.
Daniel foi chamado para ter uma vida de comunhão com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então ouviu-se o decreto, não pode orar. E Daniel faz o quê? O cara ora. Carinha teimoso, né? Não, obediente. Porque Deus o chamou para quê? Para ter comunhão com Ele. Então o decreto dizia que, então investiram, falaram para o rei que Daniel tinha que ser jogado numa cova de leões. Naquela época, ser jogado na cova de leões queria dizer assim, você vai ser comida para eles. Então Daniel persevera, se mantém equilibrado naquilo que ele foi chamado para fazer. E ele, por conta disso, é condenado à morte. Posso dizer assim? Ele é jogado na cova dos leões. Mas sabe, queridos, a história ela é tão interessante, eu não vou ler porque eu ainda vou ler o texto maior. A história ela é tão interessante que a Bíblia diz que o rei se incomoda com isso. O rei dá um decreto, mas ele fica incomodado com isso. Ele não acha em Daniel culpa. Ei, como é que eu posso condenar alguém simplesmente por fazer orações? Ele não encontra culpa em Daniel, mas por causa da palavra dele, ele lança Daniel na cova dos leões. E sabe o que é interessante? Enquanto Daniel descansa, a Bíblia diz que o rei passa a noite em claro. O rei não dorme. O rei fica preocupado. Ei, esse sistema quer nos levar a preocupações. Esse sistema quer nos levar a perder noites de sono. Esse sistema quer nos levar à tormenta. O rei fica atormentado, preocupado, uma noite inteira sem dormir. E ao amanhecer ele vai até a cova e abre a cova e ele fala, Daniel. Ele chama Daniel. Vou falar nas minhas palavras. Será mesmo que o Senhor, o teu Deus, o Deus a quem você serve, Ele te livrou? Você conhece a história? Daniel disse, um anjo do Senhor veio. Ele não achou em mim culpa. Vou falar nas minhas palavras, ele não achou em mim fraqueza. Ele não encontrou em mim incredulidade. Pelo contrário, ele encontrou perseverança, ele encontrou fidelidade, ele encontrou, convicção, e por causa disso ele me livrou dos teus leões, ó rei. Viva o rei! Sabe o que é isso, querido? Convicção. Olha, mas se você não fazer, você será jogado na cova. Irmãos, o mundo oprimindo de tal forma, se você não fazer, você vai morrer. Mas quando se tem convicção, você fica naquilo que Deus te deu. Independente do que vai acontecer. Amém? Em outra passagem, abre lá, Daniel capítulo 3. Vamos falar agora de Sadraque, Mesaque e Abidnego, estou falando dos 4. Não permita que Babilônia oprima você. Você pode estar nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo, queridos. Eu não canso, vou corrigir a minha palavra. Eu não canso de dizer, Jesus Cristo veio à terra para dizer, o reino dos céus é semelhante a um homem que acha um tesouro. Olha, o reino dos céus é assim, o reino dos céus é assim. Jesus veio para nos mostrar que nós não pertencemos aqui, que nós fazemos parte do reino do céu. No reino do céu não tem doença, no reino do céu não tem escassez, no reino do céu não tem fracasso, no reino do céu não tem fraqueza, no reino do céu, querido, nós vivemos a plenitude de Deus. Esse é o lugar. Jesus, quando ora pelos seus discípulos, diz, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Quantos discípulos de Jesus temos aqui? Diga, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Diga, eu estou no mundo, mas eu não pertenço a esse sistema. Irmãos, deixa o mundo, queridos, a Escritura é clara quando diz, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Irmãos, existe coisas acontecendo, você vai ver, porém tu não será atingido. Aleluia. Aleluia. O soldado perguntando para Paulo lá, o carcereiro: ei, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Qual o segredo? É crer. Qual o segredo? É se manter. Qual o segredo? É perseverar. Qual o segredo? É ficar na convicção que Deus te deu. Amém, queridos? Aleluia. Daniel capítulo 3 e versículo 4. Posso ler? Eu vou ler uma leitura meio extensa e vou estar compartilhando com você essa história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel capítulo 3 e versículo 4 diz assim: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens. Percebe que não está falando só de Babilônia física, não está falando de um lugar físico. Está falando: ei, vocês, nações e homens. Percebe isso? Vós, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som de trombeta, lembra lá em Apocalipse, nunca, jamais se ouvirá. No momento em que ouvirdes. Por que fala som, querido? Porque som é para chamar a sua atenção. Porque o som chama a sua atenção. Se usa o som para levantar os guerreiros para uma batalha. Do modo que se usa o som para finalizar uma batalha. Então se fala de som, quando se ouviu o som. Por isso a Bíblia diz: há muitos tipos de vozes no mundo. Ei, o mundo está em todo o tempo falando com você. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que diz, eu falando a respeito da importância da igreja, a pessoa rebatendo e dizendo: igreja de verdade era aquelas do primeiro século, porque entregavam a vida, porque morriam no Coliseu. Eu falei: rapaz, cada um no seu tempo, cada um com as suas lutas. E eu disse uma palavra interessante, pega para você essa. Eu disse: aqueles crentes do primeiro século, eles tivessem o tanto de coisa que nós temos para competir com a palavra, como televisão, informação, internet, Facebook, Instagram, Telegram e todos os grãos da vida, será que eles seriam tão crentes assim? Irmãos, esse é o nosso tempo, a nossa luta está generalizada contra o sistema desse mundo que quer oprimir você. Aí fala: pastor, o que essas redes sociais têm a ver com isso? Ei, responde para mim quando você passar 2 ou 3 horas nela. Só olhando para a vida dos outros. Olha, o Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro hoje, eu vi na rede social. Só eu vi, eu sei que vocês não viram, por isso que eu estou dando a informação. Olha, a CPI. Olha, como é que é o nome daquele cara lá? Kim Jong-un lá, o cara da China lá. Olha, ele esteve nos Estados Unidos só olhando as coisas dos outros. E a comunhão com a palavra. Então o mundo, ele está oprimindo você a permanecer nesse sistema. O mundo te lança inúmeras informações, coloca tudo que você gosta. Quantos já perceberam que quando você acessa uma coisa no YouTube, você acessa lá vídeo de gatinho, depois eles te mandam um monte de sugestão de vídeo de gatinho no Facebook, no YouTube, no Instagram, eles mandam tudo que é vídeo de gato para você. Por quê? Eles percebem que você gostou e manda mais, para você se manter bem distraído. Porque o diabo quer isso, ele quer manter você distraído, para que você não atente para quem verdadeiramente você é. Amém? Esses são os sons dos dias de hoje. Eu vou voltar para a leitura, que a leitura é extensa. Glória a Deus. Versículo 5: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, de pífaro, de harpa, da cítara e do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Presta atenção, queridos, que em todo tempo o que o mundo quer é fazer você se prostrar a ele. Não tem a ver com a imagem de Nabucodonosor.
Lembra do diabo conversando com Jesus, dizendo: ei, olha para isso, todos os reinos do mundo e toda a glória dele, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. A ideia do mundo, a ideia do inimigo, a ideia do diabo é fazer você se prostrar às situações. Quando você se permite, queridos, andar naquilo que Deus não quer que você ande, você está se prostrando para algo. Você está se curvando a algo. Então, todo o processo era só se prostrar. A Bíblia está falando de algo físico. Olha, foi feita uma imagem ali, é só ir lá e dobrar o joelhinho e está tudo certo. Irmãos, muitas vezes o mundo vai vir com algo que parece ser tão simples para você, simplesmente para que você tropece. É necessário estar atento, queridos. É necessário estar cheio da palavra e convicto de quem você é e dizer: eu não. Como disse Josué, eu não sei a que Deus vocês querem servir, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós vamos perseverar. Eu e a minha casa, nós vamos ficar naquilo que Deus fez para nós, no caminho que Deus estabeleceu para nós. Amém? Pula lá para o versículo 15. Diga: Deus é bom e não muda. Quando nós somos convictos, quando temos uma posição, irmãos, nada vai fazer você se curvar. Nada vai fazer você sair da posição. Você já ouviu falar de um soco no estômago? Quantos já ouviu falar disso? Aquele golpe forte que nós levamos e que por um momento te falta o fôlego. O mundo está querendo fazer isso com você. O mundo está querendo que você se curve de todo jeito, oprimindo você de todas as formas, é financeiramente, é emocionalmente, é na área familiar, é na área financeira. Ei, o sistema está oprimindo você em todas as áreas, para que você desanime, para que você se desmotive por dentro. Irmãos, eu nunca vi um tempo em que a igreja estivesse desmotivada como esse tempo. O povo está esfriando, está se cumprindo a palavra de Deus. Ei, nos últimos tempos, o amor de muitos esfriará. Irmãos, nós somos a igreja de Deus, aquela que começou, queridos, fervorosa de fato, aquela igreja que começou dando a vida pelo Evangelho, aquela igreja que começou com um fervor tão grande, que na primeira pregação de um homem, quase 3.000 pessoas se convertem, na segunda, quase 5.000 pessoas se convertem. Nós fazemos parte daquela mesma igreja, queridos. Uma igreja que vendia os seus bens, vendiam as suas propriedades e depositavam na igreja. Hoje em dia, para arrancar 10 reais de um crente é uma briga. Quando eu falo arrancar, não estou falando tirar dinheiro de você, não. Eu estou querendo motivar você. A Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Não seja você um desse. Não se curve para esse tempo, queridos. O julgamento da Babilônia vai chegar daqui a pouco e você e eu vamos estar com o Senhor. Você e eu vamos estar na vitória plena, porque nós fomos chamados para essa vitória. Aleluia. Versículo 15. Vamos lá. Agora, pois, estás disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cífara, da harpa e do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Nabucodonosor fala: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A posição é, vocês têm que se prostrar. Quando a notícia chegou a Nabucodonosor, porque sempre tem um fofoqueiro que vai falar. Quantos aqui já estavam em um lugar sem máscara e teve alguém que disse: ei, está sem máscara, ó. Sempre tem alguém que vai falar. Alguém foi falar para Nabucodonosor que aqueles homens não se prostraram. Então o próprio Nabucodonosor, irado, falou: olha, se vocês não fizerem ao som da música,
vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E ele pergunta, quem é o Deus? Irmãos, que ousadia. Sabe que o mundo está querendo fazer isso com a gente? Até os decretos. Quem é o Deus? Quem é o Deus deles? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Disse Nabucodonosor. E no versículo 16 a resposta deles, quem tem firme convicção, irmãos? Ainda que eu morra, eu vou morrer falando fé. Ainda que eu morra, eu vou morrer dizendo eu sou curado. Porque não tem nada que possa abater o meu espírito, ele pertence ao Senhor, e o eu verdadeiro é o que está dentro. Você está comigo? Então Sadraque, Mesaque e Abidnego, versículo 16, eles responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, percebe que quando Nabucodonosor fala, quem é o Deus que vos poderá livrar? Ele está falando de um Deus fraco. Ele está falando de um Deus pequeno. Presta atenção na sua Bíblia que a letra é minúscula. Quem é o Deus que poderá livrar vocês da minha mão? Quando o Sadraque, Mesaque e Abidnego fala, já aparece em letra maiúscula, porque Deus é maiúsculo. Porque Deus é poderoso, ele diz, se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, eu fico maravilhado com esse se não. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe o que é isso? Posição. Em outras palavras, ainda que todo esse sistema do mundo me pegue, ainda que a inflação financeira, ainda que a economia caia, ainda que eu tenha que comer cuscuz, sem nenhum ovinho frito, só ele mesmo seco com água, ainda que eu não vou me curvar a esse mundo, ainda que a doença venha, eu não vou me curvar, eu sou curado. A minha posição é essa, e a sua posição é essa. Amém, queridos? Nós permanecemos no que Deus falou para nós, no que Deus fez por nós, no que Ele fez em nós. Nós permanecemos, Ele nos livrou, irmãos, com mão forte, Ele veio, Ele fez tudo por mim e por você, para que eu e você viva de forma diferenciada, para que eu e você viva a vida plena, queridos. Por dentro nada pode abalar você, como diz a Escritura, ei, aqueles que confiam no Senhor não se abalam. E por que, irmãos, de vez em quando nós estamos, que vento é esse? Eu estava falando ontem para os jovens e eu falava sobre raiz, sobre criar raiz. Aproveitei o vento de ontem de manhã que derrubou muitas árvores que não tinham raiz. Quando você tem raiz, não é qualquer vento que derruba você, ou melhor, vento nenhum derruba você, porque você tem raiz. Amém. Pode arrancar toda a folhagem, mas você tem raiz. Não pode te derrubar, queridos. A sua raiz é a fé não, a convicção. É a certeza. A sua raiz é a certeza de quem você é. Diga, eu sei quem sou. Sadraque, Mesaque e Abidnego, como escravo em um sistema babilônico, sabia quem eles eram. Eles sabiam quem Deus era para eles. Continuar da leitura. Versículo 19, então Nabucodonosor se encheu de fúria. Nada parecido com esses últimos tempos, como o mundo está. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu fico imaginando, querido, o líder do mundo todo naquela época, transtornado, com um rosto diferenciado, com raiva desses homens. Transtornado com Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele disse, olha, amarra os caras. Amarra os caras para que eles não tenham oportunidade nenhuma de fugir. Amarra eles antes de lançá-los. Ordenou que atassem esses homens.
e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos e suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei? Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos. 4 homens soltos. 4 homens soltos, queridos. Não tem nada que possa prender você quando você é livre por dentro. Eu, porém, vejo 4 homens soltos andando e passeando dentro do fogo. O sistema do mundo, queridos, querendo oprimindo aqueles homens. E agora o rei olha e vê 4 homens soltos andando e passeando. Os que confiam em Deus vão passear diante das circunstâncias. Os que confiam em Deus vão passear diante da crise financeira. Os que confiam em Deus vão passear diante da crise na saúde. Os que confiam em Deus vão permanecer, queridos. Os que confiam em Deus vão permanecer firmes, porque são inabaláveis. Quantos homens foram lançados? Diga 3. E quantos homens tinha na fornalha? 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Você percebe que já está Deus com letra maiúscula aí? Você percebe que é o mesmo Nabucodonosor falando sobre Deus. Primeiro ele diz: quem é o Deus que poderá livrar vocês? E agora ele já chama Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Aleluia, eu fico maravilhado com esse texto. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que é isso, querido? É o mundo reconhecendo o meu Deus e o seu Deus. Ei, bendito seja o Deus dos crentes. Bendito seja o Deus que tem sustentado a igreja. É o mundo reconhecendo, queridos, que há um Deus que rege a sua vida, que há um Deus que tem guardado você, que tem guardado a sua casa, porque está caindo 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você está passeando no meio do fogo, porque existe um 4º homem, o Filho de Deus está com você. Porque tudo já se concretizou quando a tumba estava vazia. Quando a tumba estava vazia, querido, você já foi liberto do fogo. Quando a tumba estava vazia, você já foi livre. Mesmo que o mundo tente amarrar você, você já foi liberto. E o mundo vai reconhecer quando você andar perseverando na convicção da fé que Deus te deu. Aleluia. O mundo vai dizer: ei, não tem como não reconhecer. Bendito seja o Deus deles. Bendito seja o Deus Altíssimo. O mundo vai reconhecer, querido. Não foi uma nem 2 vezes. Quando foi com Daniel, o rei fez a mesma coisa. Bendito seja o Deus de Daniel, que livrou ele da boca dos leões. Agora o rei diz: bendito é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que livrou eles do fogo. E nem cheiro de fogo tinha. Irmãos, quero deixar claro para você: nem cheiro de circunstâncias vai passar por você. Pastor, mas o desemprego veio. E daí? Nada vai te faltar.
Nunca foi o seu emprego. Irmãos, é maldito o homem que coloca... A Estherzinha não está aqui, né? A Esther está em um casamento hoje. Maldito o homem que põe a sua confiança nas riquezas, que põe a sua confiança nas coisas desse mundo. Ei, nunca foi o seu emprego, nunca foi isso. Tira do seu entendimento que a sua estabilidade está enquanto você ganha. Irmãos, eu trabalhei de carteira assinada por 5 anos na minha vida. E quando chegou perto do 5º ano, eu já estava desanimado, porque eu dizia, rapaz, eu não estou andando em fé. Porque quando a minha mulher diz, quando eu trabalho por conta, a minha mulher diz, vamos comer uma pizza, eu digo, vamos. E eu já creio que amanhã vai chegar. Eu já creio que vai chegar mais. Quando ela diz, vamos comprar algo, eu digo, vamos. Quando ela diz, vamos abençoar fulano de tal, eu digo, vamos. Porque eu sei que vai chegar, eu creio, eu estou trabalhando pela fé. Mas quando eu tinha salário, e ela dizia, vamos fazer tal coisa, eu dizia, não dá. Eu já sabia exatamente quanto eu ia ganhar. Ei, irmãos, quando nós colocamos a nossa confiança, enquanto nós ganhamos, nós estamos perdidos nisso. Nem cheiro de crise financeira vai passar em você. Quando nós colocamos confiança, queridos, nessas coisas, é máscara, é remédio, é isso, é aquilo, queridos, nada contra essas coisas, mas não ponha a sua confiança nisso. É Deus que guarda você, queridos. É Deus quem sustenta você. Se a sua confiança estiver nisso, você está confiando na coisa errada. Higiene pessoal sempre foi bom, tá? Sempre foi bom lavar as mãos. Mas não coloque a sua confiança nas coisas desse mundo, nas coisas naturais. Não faça isso, queridos, porque você pode ter problemas. É interessante que muitas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. Mas por que a Bíblia só fala de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego? E quando fala do resto do povo, vai falar lá em Neemias, a respeito do povo de Israel. Olha, os muros estão caídos. O povo está disperso. Os tijolos estão queimados. Tem cheiro de fogo lá. Se você ler o livro de Neemias, no 1º capítulo, quando chega a informação para Neemias, olha como está o nosso povo. Ei, o povo está disperso. Os muros estão caídos, os tijolos estão queimados, tem cheiro de fogo lá. Por que isso, queridos? Porque eles não andaram no caminho que Deus chamou eles para andar. Eles não perseveraram no que Deus tinha falado. E Deus está falando. Então tudo isso, toda essa mensagem de hoje, é só para enraizar em você, que você deve ter convicção de quem você é e de quem Deus é para você. Quem é o seu Deus, queridos? Quem é o seu Deus? Como nós cantamos, cadê o Ministério de Louvor? Vem para cá, para nós cantarmos de novo essa música. Como nós cantamos, sim, eu sei que esse amor não passará. Sim, eu sei, diga eu sei, que o meu Deus, o meu Redentor, Ele vive. Você sabe disso, queridos? Constantemente temos ouvido essa palavra. E nós precisamos permanecer naquilo que Deus tem falado conosco. Aleluia. Você pode ficar em pé comigo? Aleluia. Diga convicção. Diga firme convicção. Se alguém perguntar, o tema da mensagem é firme convicção, porque eu disse que eu não ia falar sobre fé. Firme convicção. Amém, queridos? Diga nada vai me faltar. Diga nenhum mal chegará em minha casa. Praga nenhuma. Quem disse isso, queridos? Foi a palavra de Deus que disse isso a seu respeito. Foi a palavra de Deus que disse que Ele é seu pastor e que nada te falta.